E aí? A gente precisa conversar. Sejam todos bem-vindos. Esse é o meu canal Café com Opinião. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Matheus Castro e eu criei esse canal para poder debater, conversar sobre vários assuntos, política, notícias atuais. E eu quero aqui dialogar com vocês, trazer ideias, formas de raciocínio para a gente literalmente debater isso tomando um excelente de um cafezinho. No vídeo de hoje, se você é a favor do governo, esse café pode ficar um pouco amargo. Bom, aqui no Café com Opinião eu vou ler algumas notícias, a gente vai comentar sobre, sem passar aquele pano pra ninguém, o que me parece que é informação. Mais do que isso, a minha intenção é fazer o pensamento crítico a florescer em vocês comecem a pensar um pouco mais fora, uma perspectiva de fora dos assuntos. Bom, como está no título do vídeo, os dois assuntos de hoje vão ser manifestações pacíficas e ocultamento de dados sobre os casos de Covid-19 no Brasil. Bom, eu queria começar dizendo que toda manifestação ela é livre, é um direito do cidadão, toda pauta ela tem a sua legitimidade. Bom, a gente sabe da situação política atual no Brasil e ela não anda muito bem, a gente tem uma treta entre os poderes, o governo federal sempre fazendo uma pressão e é um governo, sim, que trabalha gerando caos, então isso é muito delicado para as instituições. Sendo assim, faz algumas semanas já que atos pró-governo, pró-Bolsonaro, tem acontecido pelo país, principalmente em Brasília. Existem diversos posicionamentos. Uns dizem que são a favor, outros dizem que são contra, uns dizem que são crime, e de fato defender intervenção militar e o não direito à democracia parece bem estranho. Na maioria deles tem sido atos pacíficos, mas houve sim, a gente percebeu nas notícias, pode ver gravações de jornalistas sendo agredidos, de pedidos de intervenção, como eu tinha dito antes, intervenção militar. E isso é sério, é uma crise, é complicado. Esses tipos de pedido, eles atacam sim a democracia. Entretanto, há quem defenda, até ministro do STF, o Barroso, numa entrevista recentemente, dizendo que, desde que seja pacífico, é legítimo que pessoas expressem a sua opinião e, entre elas, esse tipo de opinião. Faz 2 finais de semana, incluindo esse último domingo, que tem acontecido manifestações contra o governo. E, obviamente, isso não foi bem recepcionado pelo próprio governo. O Bolsonaro tem atacado o pessoal que tem ido às ruas, falando que são terroristas, que são pessoas que não sabem o que são democracia, maconheiros. De fato, no primeiro final de semana, onde teve manifestações, principalmente em São Paulo, com torcidas organizadas, houve um conflito com a polícia, e aqui eu não vou nem dizer se foi a polícia que começou, se foi manifestantes, porque isso aí é uma situação bem complicada, embora, no meu ver, houve uma ação da polícia um pouco fora do entendimento, fora do contexto ali. Acho que não era necessário aquilo. Enfim, neste final de semana a gente já percebeu que houve um controle da situação, lidaram com a situação muito melhor, tinham intermediários da polícia que conversaram com os líderes das manifestações e conseguiram, de fato, segurar. Mas o que eu queria deixar não é exemplo, mas uma sugestão. Eu não tenho contato com quem está fazendo essas organizações, dos protestos nem nada, mas se eu puder deixar aqui uma sugestão que talvez seja interessante desses grupos que estão fazendo manifestações se organizarem de um jeito um pouco mais, talvez, inusitado. Bom, além de todo o risco de uma manifestação grande, quanto maior ela for, mais difícil é controlar as pessoas que nela estão. Tem uma pandemia mundial que está desolando o mundo, matando um monte de gente. No Brasil já são quase 40 mil mortos, que é um número assustador. Então, é difícil nesse contexto sair para protestar, com certeza. Fazer manifestação agora nem é recomendado do ponto de vista sanitário, mas eu entendo e eu sinto, eu sei como é que é essa indignação que queima por dentro. A gente vê o Brasil literalmente jogado ao caos com um governo que não tem tomado medidas eficientes. Então é uma situação complicada. E aí minha sugestão, talvez, não sei se isso vai chegar a eles, gostaria que sim, talvez, se vocês aí compartilharem e gostarem, vocês, para chamarem a atenção, de repente, fizessem cruzes brancas, vamos dizer assim, de papelão, pintassem lá as cruzes brancas, ou cartazes, e fizessem assim, imagine isso, vai para a Avenida Paulista, por exemplo, aí você bota uma placa lá, um cabo de vassoura com a placa lá, impeachment Bolsonaro, o presidente incompetente, enfim, sei lá, qualquer causa. O interessante é ele ter uma causa, tá? E poderiam, então, voltando à ideia, de botar, por exemplo,
lá esse post com essa mensagem, impeachment, fora Bolsonaro, enfim, as reivindicações que são super legítimas, e atrás fazer fileiras, quanto mais melhor, de cruzes brancas, pode ser de papelão, pode ser no chão, ou até em outras captações, botar como se fossem vários túmulozinhos, assim, porque eu acho que a força simbólica disso seria muito maior, e as pessoas podem deixar lá e não ficar lá, simbolizando as perdas, simbolizando a incapacidade do governo de lidar com essa pandemia, simbolizando o descaro do governo, a despreocupação do presidente, e talvez assim ainda conseguir chamar a atenção, sabe? Dizendo assim ao governo, olha, nós estamos de olho, nós estamos cobrando, estamos aqui, somos oposição, estamos de fato fazendo alguma coisa, mas ainda assim a gente consegue respeitar as indicações da saúde, da OMS, de não fazer aglomerações. Tivesse, eu acho, uma grande repercussão internacional e nacional. Pense num protesto que é silencioso, simbólico, extremamente forte, porque aí a mídia vai fazer o trabalho de divulgar lá essa placa, sei lá, com a cara do Bolsonaro pedindo impeachment, e atrás dele milhões, milhares de cruzes brancas, e sem as pessoas na rua, só uns cabos no fundo lá. Eu acho que isso teria um simbolismo muito forte, e como eu disse, estou evitando todos esses estigmas que poderiam ser feitos, pré-julgamentos sobre as manifestações. Dando continuidade aos temas do vídeo, vamos para a segunda reportagem, segundo tema do vídeo, que é a ocultação de dados de morte da Covid-19 pelo Ministério da Saúde. As fontes que usaram eu vou botar aí na tela para você poder acompanhar junto. Eu tentei pegar fontes um pouco mais imparciais, que não sejam a Globo, não nada contra a Globo, mas eu sei que tem pessoal aí que não acredita nela, enfim, na é verdade. Mas vamos lá. O País diz o seguinte: o governo Bolsonaro impõe apagão de dados sobre a Covid-19 no Brasil em meio à disparada de as mortes. Fazendo um parênteses aqui, quando eu era mais novo, o pessoal brincava, os amigos brincavam que só tem doença quem vai no médico. Então, pelo jeito, a Covid acabou no Brasil, porque se não tem dado, não tem número de mortes, não tem casos novos, logo a pandemia já passou, não é verdade? Bizarro, né? Pois é. É inacreditável a postura do governo diante da pandemia. Tentar ocultar dados como se não houvessem outros meios de comunicação que a gente pudesse descobrir esses dados, tivesse acesso a esses dados. Isso tira todo o crédito do Ministério da Saúde, porque primeiro, o boletim ele é fechado às 7 da noite, com todos os dados. Daí eles começaram a atrasar a divulgação. Numa entrevista, o Bolsonaro disse que o atraso da divulgação é para que o Jornal Nacional não tenha mais pauta, que ele fique sem pauta, ou que jornais não noticiem o número de mortos. Esse tipo de atitude é muito preocupante. Pouco tempo depois, o Ministério da Saúde apagou os dados, tirou o site do ar, os dados sumiram, e voltaram no outro dia com dados totalmente irreais e que não faziam sentido, porque eles apresentaram 1.000 e poucas mortes, depois, algumas horas depois, esse número disseram que não era bem assim, caiu para 300, para 500 mortes. Então, assim, não há uma coerência de dados. E isso é muito ruim para o combate à pandemia. A gente não sabe quantos casos tem. É impossível tu planejar a semana que vem, os próximos dias, se tu não tem noção do que está acontecendo no país. Fora que isso é um crime, porque é um direito à informação de todo cidadão brasileiro. Então isso é muito grave. Daí você está perguntando, bom, mas qual o problema que isso pode gerar? Em números. Vamos aos destaques internacionais, como isso repercutiu lá fora. Bom, a Amped divulgou uma nota dizendo que mais de 70 entidades assinam nota contra a ocultação de dados do Covid pelo governo. Na revista Fórum, o Tribunal Internacional de Haia, o Haia, começa a analisar a denúncia contra Bolsonaro por crime contra a humanidade. Para quem não sabe, o Tribunal Internacional ele serve quando algum chefe de Estado de algum país democrático, obviamente, comete algum crime contra a humanidade, por exemplo, um crime sanitário, exemplo que o Bolsonaro vem fazendo há muito tempo, o Tribunal de Haia ele tende a julgar esses casos. E na nossa Constituição isso é permitido. Uma vez que esse caso for analisado e o tribunal achar que isso é realmente um crime contra a humanidade, o Bolsonaro pode ser julgado internacionalmente. Se ele vai ser preso, é outra história. Só que isso é um problema internacional gigantesco, porque a gente está se comparando a Venezuela, a Coreia do Norte, quando a gente oculta dados. Para vocês terem uma ideia, a Universidade de Johns Hopkins, que fazia todo o levantamento de dados, de casos, de mortes, de recuperados pelo mundo inteiro, tirou o Brasil do ranking por dizer que os dados não são confiáveis.
Então, assim, a repercussão internacional ela é muito ruim, porque a gente acaba passando como um país fim do mundo. Assim, fim do mundo cristão, que nem eu vi esses dias aí. Vocês entendem a gravidade disso? A nossa imagem diante do mundo é péssima. Isso para a economia vai ser péssimo. A gente vai ter um problemão com a economia. Então tá queimado, com a imagem queimada no exterior não ajuda mesmo. E dessa forma, como eu disse, descredibiliza toda a orientação sanitária, porque se o Ministério da Saúde não tem números confiáveis e tenta ocultar, daqui a pouco você vai desconfiar do que o seu médico diz, a gente vai desconfiar de que, dizendo que pode ser na rua, não, porque você não tem certeza de mais nada. Então, assim, a gente perde um importante ponto que é a comunicação com a população. E tentar esconder dados são coisas que ditaduras faziam. Ditadura aqui no Brasil, 64, ali por ano de 74, 75, escondeu aí um surto de meningite. Isso é grave, extremamente grave. A população tem o direito de saber. É horrível, é uma situação horrível esse monte de número de mortes? Bom, sim, mas não falar sobre não diminui o problema. Como eu brinquei no começo. Só tem doença quem não vai no médico. Mas não é assim, a lógica é uma brincadeira. Então não adianta você esconder os dados, esconder os números. Eles não vão embora, não vão subir. Eles vão dar falsa impressão, talvez, de que a pandemia tem passado. Mas isso é um erro, um absurdo. E claramente é o Bolsonaro tentando salvar o que resta do governo. Porque, ironicamente, como eu falei no começo do vídeo, as forças na rua, as manifestações na rua, só não são maiores porque a gente está no meio de uma pandemia mundial que está matando muita gente. O que é muita ironia, porque o Bolsonaro hoje, ele critica tanto a pandemia, diz que é uma gripezinha, faz tantas críticas, mas ele não percebe que ela está blindando ele de certa forma. Por quê? Porque as pessoas não estão na rua protestando por causa da Covid. Ou um grande número não está lá. Pode ter certeza que se não tivéssemos a pandemia, o número ia ser muito maior de gente na rua. Pode ter certeza. E depois, quando passar isso, eu acho que ele vai sentir, como ele mesmo declarou nessa semana, agora há pouco, na quarta-feira, ou na terça-feira, se eu não me engano, dizendo que esses protestos são o grande problema do Brasil. As manifestações contra, óbvio, né? Porque se fosse a favor, é tudo democrata maravilhoso. Bom, por sorte, nós temos aí instituições que estão a favor do Brasil, como a Câmara dos Deputados, que já disse que vai criar uma comissão para fazer um levantamento com os estados e municípios sobre os casos. Caso o Ministério da Saúde não divulgue corretamente no horário determinado, correto para fazer a divulgação desses dados, o STF agora teve que entrar, então, ofendido o STF, e eu digo assim, o STF tem que, para vocês verem, tem que entrar, invadir o poder, sim, como poder moderador, porque o poder executivo não tem capacidade de gerir o país numa crise, não consegue, cria crise, cria caos e não faz nada direito, não toma uma medida decente, não tem uma campanha nem publicitária sequer pro coronavírus, né? O pessoal o governador diz que fica em casa, o presidente diz que não sai de casa, não sei, cada um fala uma coisa. Então o STF tem que intervir e obrigar o governo judicialmente a fazer a declaração e mostrar esses dados para a população. Então, para vocês verem como a situação é complicada no Brasil e a gente vai ter um atrito cada vez maior entre os poderes, uma vez que não há uma organização pelo presidente da República, né, pelo poder executivo, que é cada vez mais confuso. E aí a gente fica nesse mistério da saúde, que já nem é mais ministério, é o mistério da saúde, uma vez que não tem nem médicos lá, coitados. Tem toda uma equipe médica por trás, sim, mas os secretários e principalmente o ministro não é médico, e isso é bem preocupante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. As informações estão aí, os fatos estão aí. É pra gente dar uma discutida e conversar sobre. Se você gostou, deixa seu like aí, compartilha com quem você quiser, depois de repente debater sobre esses assuntos. Muito obrigado pela sua audiência, galera. Um forte abraço. Até mais. Boa semana. Estudem. Tchau.